Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é o nosso giro de notícias, conteúdos e informações sobre economia e bolsa de valores. Aqui eu procuro mostrar que é preciso administrar o tempo com sabedoria, ele passa e não volta. Portanto, é um recurso insubstituível. Temos que usá-lo com inteligência, com muita inteligência. Separar o joio do trigo, ter senso crítico. Muita informação, muito conteúdo é irrelevante. Só vai fazer nos distrairmos em relação à nossa caminhada rumo aos nossos grandes objetivos. Precisamos usar o tempo, portanto, com muita sabedoria. Muito bem, começo o nosso giro de hoje, sempre acompanhado de um bom café especial. É uma ideia que você precisa conhecer esse mundo novo de aromas, sensações, vale a pena conhecer os cafés arábicas, os cafés especiais. Bom, começamos o nosso giro de notícias com uma notícia da minha operadora do canal de tecnologia e informação. Saiu sobre a Oi, apesar da queda na receita, a Oi registra lucro de 1,1 bilhão no segundo trimestre. Dívida líquida da empresa vai a 25,7 bilhões. Lembremos que a dívida da empresa, quando ela entrou em recuperação judicial, era de 65 bilhões de reais. Uma dívida considerada à época como impagável. Todo mundo apostava na falência da Oi, né? A operadora reportou uma receita líquida total de 4,4 bilhões no segundo trimestre e somando 4,5 a operadora apresentou uma receita líquida total de 4,4 bilhões no segundo trimestre, uma queda de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Na chamada Nova Oi, que reúne os serviços residenciais de banda larga e telefonia fixa e mais a parte corporativa, B2B, a operadora teve uma receita de 2,2 bilhões, uma redução de 2,6%. Porém, quando considerado apenas o serviço residencial, a operadora teve um crescimento de 3,5% nas suas receitas, puxado principalmente pelo negócio de banda larga por fibra. A alta foi de 156,3%. totalizando 654 milhões em receita. O resultado aponta que a receita na fibra já é superior ao cobre, no valor de 653 milhões mais ou menos. Ao final de junho, a operadora contava com 12 milhões de casas passadas com fibra. No segundo trimestre, foram 366 mil novos clientes, fechando o período com 2,8 milhões de casas conectadas. Já nas operações descontinuadas, o que inclui aí o serviço móvel, TV via satélite, a queda na receita foi maior, menos 4,4%, somando 2,1 bilhões. No entanto, o relatório financeiro pela Oi não detalhou as receitas de cada um desses serviços. Bom, temos aí então uma informação, uma das muitas notícias que saíram sobre o segundo trimestre da Oi, que foi alvo aí de muita matéria, né, na semana que passou. Importante a gente estar acompanhando sempre a empresa, essa é a questão fundamental. Tendo senso crítico, obviamente, fazendo uma leitura com discernimento. Precisamos ver o que é importante, o que não é, o que é matéria especulativa, o que não é, entendeu? Então esse é o trabalho do investidor. Uma outra notícia que me chamou a atenção: 42% dos brasileiros possuem contas em bancos digitais. Isso é interessante, né? 42% dos brasileiros já possuem contas em bancos digitais. Foi um estudo feito pelo Instituto Locomotiva que fez um recorte sobre os clientes em bancos digitais e mostra quais são os serviços mais usados nos bancos de uma forma geral, né? Em meio às transformações causadas ou aceleradas pela pandemia, o aumento do consumo online foi um dos destaques. O e-commerce brasileiro conquistou 13 milhões de novos consumidores no ano passado, 29% a mais do que observado em 2019. A vida financeira também, as pessoas buscaram utilizar mais a questão da tecnologia, buscar mais praticidade e numa pesquisa, né, que o Locomotiva fez em parceria com a TecBem, que é a dona do Banco 24 Horas,
mostrou que a quantidade de pessoas que possuem contas em bancos digitais está próxima dos que possuem contas apenas em bancos tradicionais. Hoje, os grandes bancos possuem 42 versus 49. Então, a relação está em contas digitais, em bancos digitais, né, 42% versus os bancos tradicionais, 49%. Então, a gente encontra aqui, pela primeira vez, né, um movimento forte de tendência que aproxima os bancos digitais, as pessoas, o universo de pessoas que têm contas em bancos digitais, 42%, se aproximando de forma muito rápida daqueles que têm contas em bancos tradicionais, 49%. Então, 49% das pessoas têm contas nos bancos tradicionais e 42% nos bancos digitais. Isso evidencia o que a gente vem destacando aqui, de que o setor bancário está passando por um acelerado processo de transformação. Muita gente ainda se nega a enxergar isso, né? Fica, não tem por que se preocupar, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica, são os grandes bancos, serão assim? Não, negativo, não é assim que o mundo está caminhando. Não é deste jeito que está sendo percebida a transformação efetiva e real nesse sistema financeiro, né? Então a gente tem aí muita inovação, muita tecnologia, muita transformação e mudanças de hábitos. O que será do futuro próximo, dos próximos 5 anos? Veremos, quando o futuro se materializar. Qual a tendência? Que vamos passar por uma grande redefinição dos primeiros lugares nessa área bancária. Veremos aí uma ascensão cada vez mais forte do BTG Pactual, que é um banco de investimentos, que carrega também o Banco Pan, que é o seu banco digital. Temos aí o Nubank crescendo fortemente, né? Vai fazer IPO lá fora e pode ter um valor de mercado na casa de 220 bilhões de reais, o valor do Nubank, 220 bilhões de reais pode sair seu valor de mercado. E vemos aí também o Banco Inter crescendo, o C6 Bank crescendo. Então, vamos sim, nos próximos 5 anos, ver uma transformação desse segmento do Brasil, né? E, inclusive, evidenciado pela mudança do perfil do cliente, né? 42% das pessoas hoje estão com contas em bancos digitais e 49% em bancos tradicionais, certo? Das pessoas que possuem contas em bancos digitais, 31% possuem contas também em um banco tradicional, apenas 11% só usam os bancos digitais. Entre a faixa etária mais jovem, de 18 a 29, o número cresce ainda mais, são 51% de jovens com contas em bancos digitais, né? Então, diante dessa aceleração do consumo online, da chegada do Open Banking, o que se poderia imaginar é que os bancos tradicionais estariam ganhando concorrentes cada vez mais fortes e que estão atraindo cada vez mais clientes. Essa é uma tendência que a gente consegue enxergar, né? Já consegue enxergar essa tendência. Importante sempre estar atento a isso, porque o mundo está em transformação. Os gigantes de ontem necessariamente não serão os gigantes de amanhã. O mundo é muito rápido e algumas transformações são disruptivas. É preciso entender esse conceito. Disruptivo. Existem transformações assim. Então, vamos estudar. Vamos fazer o nosso alargamento das fronteiras do cérebro, né? Para olhar cada vez mais essas mudanças que o mundo sinaliza. Por falar nessa questão do mundo digital, né, é importante a gente entender algumas questões também. Aí foram notícias esses dias sobre o Banco Inter. O Banco Inter mais do que dobrou o crédito no segundo trimestre e já está trabalhando para sua listagem na Bolsa dos Estados Unidos até início de 2022. É o que se tem aí de horizonte com relação ao Banco Inter, né? Provavelmente até o início de 2022 estará fazendo seu IPO na Bolsa Americana. Portanto, estejamos atentos aí a
esse IPO que está aí no radar, né? Ele mais do que dobrou sua carteira de empréstimos nesse segundo trimestre, na apresentação dos seus resultados, e está trabalhando para avançar com os planos de listagem nas Nasdaq até início de 2022. O grupo vem mesclando operações de banco e marketplace, fechou junho com estoque de crédito ampliado de 13,3 bilhões de reais, 118% maior do que em 12 meses. Ano a ano, as receitas de crédito evoluíram 87%, chegando a 331,4 milhões. Isso representa cerca de 50% das receitas totais. O índice de inadimplência acima de 90 dias ficou em 2,82%, uma queda de 1,4 ponto percentual contra um ano antes. E diferente dos demais bancos que reverteram parte das provisões para perdas, já que as piores previsões não se confirmaram, o Banco Inter ampliou as previsões em 146%, segundo o banco, em linha com a expansão de sua carteira. Segundo a diretora de Relações com os Investidores, a Helena Caldeira, a tendência é que a participação das receitas com crédito no total de receitas siga caindo nos próximos trimestres, diante do crescimento mais acelerado do marketplace, se estabilizando ao redor de 50%. O Banco Inter captou em junho 5,5 bilhões de reais em uma oferta primária de ações ancorada pela Estônia, que passou a se tornar uma sócia relevante na estrutura do banco e com quem vem desenvolvendo parcerias para conectar os clientes da empresa de pagamentos da Estônia, né, ao seu marketplace, o Intershop. A receita bruta total de vendas no trimestre cresceu 531%, chegando a 774 milhões de reais, alcançando 1,45 bilhão no semestre. A previsão do Banco Inter é de que no acumulado de 2021 ela atinja 3,5 bilhões de reais. Então aí algumas informações sobre o Banco Inter, um destes bancos com essas características digitais que vem crescendo no mercado financeiro brasileiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!